Bom dia, irmãos. Prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Novaes, irmão Daniel. Que Deus abençoe a cada um. Com certeza já tem dado graça, tem abençoado. E que a graça dele se estenda a cada momento sobre todos nós. Eu tenho me percebido e corrigido uma oração que há anos tenho feito, que é a oração pedindo ao Senhor que me dê mais graça. O problema não é Deus dar mais graça. A questão é eu abrir meu coração para receber da graça. Porque Deus não é econômico em graça, não é? Ele é abundante, Ele quer sempre derramar mais e mais sobre nós. Parabéns para esse dueto aqui bonito, pai e filho. Isso é muito bonito, dentro do contexto de um congresso de famílias, poder ver uma representação da família no pai e no filho. O pai como figura de autoridade, mas aí nós não podemos confundir a autoridade com o autoritarismo, mas a autoridade com a questão da proteção, da indicação, como referência numa sociedade tão sem referência. E a falta de referência está bem ligada à questão da falência da figura do pai, não é? Da ausência do pai. Eu tenho percebido, achado também que dentro das transformações que nós vivemos, e isso faz parte da história e da vida, onde as mulheres ocupam cada vez mais um espaço, isso também é significativo e é correto, a valorização da mulher, que é também importante, mas parece que isso em alguns momentos tem assustado alguns homens, não é? Tem dado assim um susto, porque tem um referencial mais social, mais do que é do mundo de papel, do que propriamente daquilo que por vezes tem na palavra de Deus. O tema de vocês é muito desafiador. O tema é do aniversário, iguais a Jesus, é muito desafiador. Talvez eu colocasse isso no gerúndio, né? Tornando-se igual, sendo igual, mas iguais, assim, é um desafio grande. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, se tem alguém que nós precisamos buscar e imitar, é o Senhor Jesus, Ele é a grande referência. E é revolucionário isso, olhar para Jesus e poder imitar Jesus é revolucionário, desconstrói muitas coisas que nós vamos adquirindo e incorporando na nossa prática, na nossa vida, na nossa família, na igreja, na sociedade, e que nós falamos de evangelho, mas que não tem nada a ver em si com evangelho. Se nós examinarmos bem e observarmos bem o ministério do Senhor Jesus, relatado nos 4 evangelhos, e da maneira que é apresentado por Paulo em suas cartas no Novo Testamento, nós veremos de uma maneira muito clara que Jesus, ele assim, bateu muito de frente naquilo que era convencionado e dito, né, não na época como cristianismo, mas dito como sendo correto, aquilo que era dado a partir das regras. Então, Jesus Cristo, ele nos ajuda a que possamos viver numa sociedade, a que possamos estabelecer e cumprir algumas regras, mas ele não impõe regras sobre nós. É uma coisa que vem de uma forma bem natural, de dentro para fora. E iguais a Jesus em casa é um desafio enorme, enorme. Eu não sei, e claro que eu sei, nenhum de nós aqui está com a mesma roupa que dormiu. Nós mudamos a nossa vestimenta. Em casa nós temos uma vestimenta mais à vontade, em casa nós temos uma vestimenta mais simples, digamos assim, mas quando nós saímos, nós usamos uma outra vestimenta. Usamos a vestimenta como forma de podermos cobrir, não é? Nos cobrir, e usamos a vestimenta como forma de impressionar o outro. É uma das formas. O elogio, como é que você está bonito hoje? Como é que você está bonita? Que vestido bonito, que roupa bonita. Então, nós nos vestimos em tantas ocasiões mais para o outro do que para nós mesmos. Vamos pensar um pouco sobre isso, lendo o texto de Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Já que estamos falando iguais a Cristo, então vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim:
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, em algumas traduções, o mesmo sentimento, de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Um dos objetivos de Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, é a gratidão. Agradecer à igreja pela oferta que a igreja havia enviado, que havia concedido. Paulo estava preso e a igreja de Filipos, então, envia uma oferta. É bom ser lembrado, né, gente? É bom poder ser lembrado, é bom poder ser reconhecido, é bom poder ser valorizado. Qual foi a última vez que você fez um elogio? Qual foi a última vez que você fez um elogio para os seus, para aqueles da sua convivência, na sua casa, na sua família? Este elogio como sendo uma expressão de uma oferta, digamos assim. Então, Paulo recebe esta oferta, e esta oferta representa lembrança. Todos nós gostamos de ser lembrados, todos nós gostamos de ser reconhecidos, e isso precisa começar dentro do nosso próprio ambiente, que é a nossa casa, é a nossa família. Paulo, então, escreve esta carta para poder agradecer pela oferta recebida. Mas também há um outro contexto aqui, em que esta igreja que oferta, esta igreja que lembra de Paulo, tem lá também as suas dificuldades. Paulo toma conhecimento de duas irmãs, e aqui foi apresentado a bebê, e é uma sugestão para as irmãs que estão grávidas, tá? Ou para aquelas que estão casadas e querem engravidar, Evode e Síntica. Olha só que dois nomes bonitos. Então, Paulo diz assim: eu rogo a Evode e a Síntica que sintam o mesmo no Senhor. As duas andavam se estranhando por ali. E esse estranhamento, se não fosse resolvido, pelo que dá a entender, ele já perdurava algum tempo, e não poderia perdurar muito mais tempo. Porque quando há qualquer tipo de divisão nesse aspecto, isso se alastra, isso contamina, não é? Isso vem a desconstituir uma relação que deveria ser, que deve ser uma relação fraterna. Então, Paulo fala: eu rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. É um desafio enorme, porque o ditado fala que cada cabeça a sua sentença. Então, para que possamos viver em comunidade, para que possamos viver em família, nós precisamos subverter esta lógica de que cada cabeça é uma sentença, porque cada cabeça é uma sentença significa que você sabe o que é. E se você sabe o que é, o outro tem que seguir como você faz. E aí se estabelece um jogo de poder, uma queda de braço, né? E quantas ocasiões isso se estabelece na vida, de certa maneira comum, é preciso estar atento. Na congregação, na igreja, não é preciso que nós possamos concordar com tudo, mas termos o exercício de podermos buscar esta concordância, de evitarmos a polarização, porque isso vai gerar problemas. E no contexto da família, de igual modo, é um exercício. Então, Paulo escreve esta carta também dizendo para a igreja o seguinte: fiquem atentos vocês, irmãos, e fiquem atentos vocês duas queridas irmãs, Evódia e Síntique, para que vocês possam sentir a mesma coisa no Senhor. Esta é uma colocação importante. Paulo usa uma expressão por diversas vezes em suas epístolas, que é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, sempre o referencial é Cristo. Sempre a base é Cristo. O ponto de partida é Cristo. A maneira de caminhada é Cristo. E o ponto de chegada é Cristo. Então, sempre é a partir desta perspectiva.
Paulo, então, ele agora no capítulo 2, ele vai, mais como esse pano de fundo, de poder ter esse mesmo sentimento, de poder conscientizar a igreja e as irmãs a que pudessem ter este mesmo modo de pensar. Ele vai falar do modo em que Jesus Cristo se apresentou entre nós e viveu entre nós. Esta é uma carta direcionada à igreja. A igreja é compreendida como uma família. Paulo fala aos Efésios que nós éramos estrangeiros, que nós éramos forasteiros, mas que em Cristo nós somos concidadãos e nós somos e fomos constituídos como família de Deus. Amém? Nós somos família de Deus. Desta maneira, então, estas orientações se aplicam plenamente à questão da nossa família, onde nós existimos, onde nós nascemos, onde nós chegamos. Falar de família, e quando nós falamos de família na igreja, e a nossa mente sempre está voltada para um padrão de perfeição. A Bíblia, ela pode ser lida de algumas maneiras. E uma maneira de ler a Bíblia é poder compreender a Bíblia a partir de histórias de famílias. São famílias. Deus, quando criou o mundo, ali em sequência criou uma família. E o pecado entra no mundo e na restauração e no processo do plano de salvação, ali se estabelece, está uma família. E se a história começa a se desenvolver em famílias. O Velho Testamento é rico nas histórias sobre as famílias. Cada família tem uma história. Cada família tem uma história. O Novo Testamento já não é tão rico assim no que diz respeito a poder falar, a poder expor mais as questões das famílias. Sabemos pouco sobre as famílias dos apóstolos, sabemos pouco sobre as famílias dos líderes, sabemos até pouco sobre a família de Jesus. Sabemos que Jesus veio numa família, poderia ter aparecido no mundo, poderia ter vindo pronto, não é? Mas Deus, numa forma de poder valorizar e falar que o plano dele passa pela família, então fez com que Maria engravidasse do Espírito Santo. E ali então Jesus vem, o Filho de Deus, a partir de uma questão de família, a partir até, podemos dizer, de um conflito, porque Maria era noiva, Maria e José eram noivos, e tem uma gravidez. Imagina o que é uma gravidez no noivado hoje, no namoro hoje, naquele tempo, o que seria. Então, interessantíssimo também essas desconstruções que nós vamos observando. Então, vem nesse ambiente, mas o fato é que Jesus nasce no contexto de uma família, Jesus cresce no contexto de uma família. O que nós vamos saber de Jesus no momento em que Jesus está, talvez ali com seus 12 anos de idade, que vai ao templo, e que ele, tão interessado em poder ficar no templo, conversando sobre as coisas de Deus, os pais esqueceram de Jesus. Teve uma ocasião, e eu e Simone para casa, e quando nós estávamos chegando em casa, a gente falou assim: cadê o Tiago? Que é o nosso filho mais novo, que está para casar agora. A gente deixou o Tiago na igreja. Esqueceu o Tiago, aí voltamos para poder buscar lá. Mas quando nossos filhos estão na igreja, no sentido de poderem estar se relacionando, conversando, isso é coisa ótima, né? Isso é uma coisa maravilhosa, não é uma grande preocupação. Então, esse é um relato. Depois dos 12 aos 30 anos, não temos relatos. Não temos relatos sobre a história de Jesus. Mas, se ele nasceu um bebê, ele cresceu, ele passou pela adolescência, vivenciou a juventude, então se estabeleceu na vida adulta, e o que nós vamos saber de Jesus está de maneira mais assim contundente nesses 3 últimos anos de sua vida. E no que diz respeito à família de Jesus, sabemos que o pai era carpinteiro, Maria, sabemos que ele tinha irmãos, como o pastor Novaes aqui mencionou, o ambiente na família com os irmãos não deveria ser um ambiente tão bom assim, porque observem bem que quando Jesus está na cruz, ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho, e diz para ele: eis aí a tua mãe, falando para o discípulo amado, que não é o irmão dele. Isso nos remete a uma compreensão de filhos que se preocupam com os pais, numa sociedade
em que muitos filhos não se preocupam mais com os pais, não valorizam aqueles que doaram a vida, aqueles que fizeram de tudo pelo seu crescimento. Então, há o abandono das crianças, mas há o abandono dos pais enquanto realidade, há o abandono de pessoas idosas. No Rio Grande do Sul, nessa realidade triste, trágica, não é lá? Ouvimos nos documentários, nas reportagens, de asilos onde os idosos estavam e as famílias não procuravam. Tudo bem, de repente as famílias deveriam estar também lá, até sem poderem se movimentar. Mas em muitos casos, isso é um fato, pais que são esquecidos nas casas de repouso. Jesus fala então para a mãe, preocupado, não é, com a mãe, você como filho preocupa com seus pais? Você olha para eles e fala, mulher, eis aí o teu filho. E diz para João, discípulo amado, eis aí a tua mãe, adota ela como mãe. E o texto bíblico diz que João veio com Maria e dá a entender que Maria passou a morar, então, com João, adotada. Conhecemos isso, então, do ministério do Senhor Jesus em termos de família. Sabemos pouco sobre Paulo, nem sabemos se Paulo foi casado, como é que foi a situação dele. Tá? Sabemos um pouco sobre Pedro, e a única coisa que a gente sabe sobre Pedro é a questão da sogra dele que estava doente, e que Jesus foi na casa. Isso é um aspecto de demonstração de fé em Deus, porque se não tivesse fé em Deus, não levava Jesus para casa, deixava a sogra doente. Ele levou e ali Jesus curou a sogra dele. Tá? Vamos saber pouco sobre outras realidades. No Velho Testamento, sabemos sobre algumas histórias, mas todas essas histórias do Velho Testamento que falam de família, não falam de famílias perfeitas, e nem no Novo Testamento. Não falam de famílias perfeitas. Então, uma coisa que nós precisamos ter em mente quando nós falamos de família e ser iguais a Jesus na casa, na família, é termos a consciência de que ninguém é perfeito e que não há família perfeita. Nós não podemos nos cortar com a Bíblia por definição enquanto espada de dois gumes. Não use a Bíblia para se cortar. Não use a Bíblia para se mutilar. Não use a Bíblia para se maltratar. Use a Bíblia para poder te alentar, para te acalentar, para te motivar, para poder demonstrar até o que está na sua vida que precisa ser revisto e corrigido. Mas não faça isso numa perspectiva para poder falar e que você deveria ser perfeito, porque perfeição é um alvo que nós buscamos. É uma caminhada, é um processo na nossa vida. Não é uma moldura, não é um enquadramento, como por vezes nós, inadvertidamente, assim procedemos. O texto fala o seguinte, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo pensamento. Então, pensamento e sentimentos estão interligados, é cara e coroa. Parece que os sentimentos acompanham os pensamentos. Então, nós somos o que pensamos e sentimos a partir daquilo que nós pensamos. Precisamos, portanto, ter uma dinâmica, um processo, uma metamorfose no que diz respeito aos nossos pensamentos. Como diz lá o texto de Romanos. Então, tenho ali o mesmo pensamento, sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aí eu fiquei pensando, ser igual a Cristo significa privilegiar a essência e não a aparência. Para sermos iguais a Cristo, ou se queremos ser iguais a Cristo, nós devemos privilegiar a essência, quem nós somos em Cristo, e não uma demonstração, né, da aparência. Quando vamos ao Velho Testamento, a visão do profeta Isaías, Isaías está no templo, ele tem uma visão extraordinária, maravilhosa de Deus, que está assentado no alto e sublime trono. Essa visão que nos mostra que nada que acontece no mundo abala o trono de Deus, que nada que acontece no mundo pode fazer com que o Senhor Deus possa se levantar para ver o que está acontecendo. Nada abala. Nada abala. No livro de Apocalipse fala que Jesus se assentou ao lado de Deus no trono. Então, é Deus sempre no controle de tudo. E essa é a nossa perspectiva. Essa é a nossa perspectiva. Mas ele tem a visão, então, de Deus no trono, a majestade, e podemos, então, trazer as características de um rei com toda a sua roupagem.
Mas o Novo Testamento, Paulo fala que Jesus veio e ele se esvaziou. Ele não foi esvaziado. Ele não foi esvaziado. Ele se esvaziou. Ou seja, esse esvaziamento não é a questão de deixar de ser Deus, mas esse esvaziamento é uma questão de poder demonstrar a essência do que significa ser Deus. E a definição bíblica para Deus é amor. Então, se nós queremos ser iguais a Jesus na nossa casa, nós precisamos parar de podermos buscar uma aparência, uma família que possamos demonstrar, uma família que possamos passar, uma família que possa ser aquela família vista como perfeita, mas poder viver a essência, e a essência é o amor. A essência do Evangelho é o amor, e a essência da nossa vida deve ser o amor. Se nós temos esta compreensão, tudo muda. Com esta compreensão, a colocação de Paulo aos Efésios, quando fala para as mulheres sejam submissas aos maridos, vai mudar. Porque não há submissão no sentido bíblico de imposição, não é isso, mas quando fala de amor, fala de uma relação, de uma construção. Não vai também dizer, tendo como base o amor, que o marido é aquele que, sendo a mulher submissa, é aquele que tem domínio sobre ela. Costumamos falar que o homem é o cabeça da família, né? E o texto bíblico dá a entender isso. E eu digo o seguinte, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, e a cabeça não vira para onde o pescoço não quer. Perguntaram, não sei com quem que eu conversava lá na igreja, num culto de famílias, perguntaram para um casal que tinha mais de 40 anos de casados. Os 45 anos de casados. E aquela questão, qual o segredo? A gente sempre quer segredo, né? A gente sempre quer saber como é que faz. A gente não quer ter trabalho de construir. A gente quer fazer como o outro faz. E aí, então, qual o segredo de viver 45 anos casados? No contexto de uma sociedade que viveu 1 ano, já está muito, 2 anos, o limiar de resistência está muito baixo. Ele falou, o segredo é o seguinte, é muito fácil. Fácil, muito fácil. Para viver 45 anos de casado com essa mulher é muito fácil, é só falar sim para tudo que ela diz. Pois bem, a questão é que para que nós possamos buscarmos uma família e sermos iguais a Jesus em casa, nós precisamos ser a essência do Evangelho. O problema é que, por vezes, nós vivemos tanto no mundo da aparência, que quando nós chegamos em casa e nós tiramos aquela roupa da aparência, aí o que aparece? A ignorância, a arrogância, a presunção, essas coisas todas, que nós fazemos das tripas coração para não demonstrar para o outro. Mas quando está em casa, isso sai naturalmente, porque você ali ficou mais à vontade. Não é bom? Não é bom para ninguém isso. Não essa separação, não que tenhamos que, naquilo que nós somos no interno, devemos ser literalmente no externo. A sua família deve ser preservada, e uma ocasião, até conversando com o Lécio, eu falei com ele sobre a questão de relacionamento, ele falou assim, Ailton, aqui nos Estados Unidos tem casas que não têm muros, tem casas que têm muros baixos, e tem uns muros maiores. Família é assim, você tem que saber, nas relações, se você pode deixar a sua relação sem muro, dando liberdade para algumas pessoas, se você tem que construir um murinho mais alto para poder falar, opa, tem uma divisão aqui, ou se tem aquelas que são muito invasivas, poder falar, olha, tem um limite nesse negócio. Então, poder ter uma construção, que não é o aspecto de poder ser do isolamento, mas quando nós vivemos essa separação de uma coisa lá e uma coisa cá, então iguais a Jesus em casa, iguais a Jesus em casa, deve ser bem parecido igual a Jesus fora de casa. E é na medida em que nós somos iguais a Jesus em casa, que nós vamos tratar as pessoas fora de casa também com respeito, né, com amor. É uma construção. Não sei se os irmãos se eu estou conseguindo passar claramente, mas aí o Espírito Santo possa interpretar isso.
Mas o que eu estou querendo aqui ressaltar é que para ser igual a Jesus, precisamos de buscar esse esvaziamento. Jesus, ele se esvaziou daquilo que era, digamos assim, na nossa compreensão, da característica do trono da graça dele, tomou a forma de homem e habitou entre nós. Tomar a forma de homem não é uma coisa simples, porque nós somos complicados demais. O ser humano, e aí tem uma discussão grande, que tem um ser e tem um humano, é uma coisa complicada. Nós somos fantásticos e complicados. Nós nos unimos para podermos agir, como neste fato lá do Rio Grande do Sul, Brasil todo, as igrejas, todo mundo participando, unindo, e nos dividimos por algumas besteiras. E nos dividimos por algumas bobagens. Né? De um lado, somos bondosos demais. De outro lado, uma capacidade de ter uma maldade inconcebível. Então, Jesus ele se esvaziou no sentido de poder ser como nós, estar entre nós. O esvaziamento nosso é esvaziar da soberba, do orgulho, da vaidade, da presunção do saber, do eu sei, você não sabe, faz o que eu estou falando. A falta desse esvaziamento é detectada nos postos de saúde, nos atendimentos. Quando tomei conhecimento de um irmão que a esposa dele, trabalhando no posto de saúde de assistência social, diz que não tem uma semana que não sejam atendidos 10 a 12 mulheres que chegam lá, né? Mais do que isso, mais de 10 a 12 que chegam lá por violência doméstica, praticada por homens que estão na igreja, que são líderes, diáconos e até pastores. Não estou falando absurdo. Isso é fruto dessa dicotomia, dessa separação. Vamos procurar a essência. Ser igual a Jesus é valorizarmos a essência do amor, que é a essência que vai nos levar a podermos buscar a tolerância, a compreensão, a ceder. É isso. É dessa maneira. Ser igual a Cristo significa cultivarmos a resiliência. E Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Resiliência. Não tem vida que não possa ser testada pelo teste do sofrimento, pelo teste da dor, pelo teste, né, dos conflitos. Não queremos conflitos. Devemos evitar os conflitos. Criamos muitos conflitos que não deveríamos. Mas não há como viver sem conflito. Não há como viver sem conflito. Quando no Velho Testamento o texto fala serão 12 uma só carne, está falando de uma moldagem. Está falando de poder, é uma adequação, uma adaptação, é uma moldagem. E a moldagem ao outro nunca é suave. Nunca é suave. Recordo que quando fui levar eu e Simone o convite para a saudosa irmã Tabita, convite de casamento, ela disse assim: meu filho, que coisa boa, quem conheceu a irmã Tabita sabe como é que ela tinha aquela voz doce. E eu, então tá bom, irmã Tabita, não vai sair antes de nós lermos a Bíblia, de nós orarmos. Aí ela então lê o texto de Colossenses, fala que amando-vos e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou, assim. Então, aí eu falei assim, aí eu saí dali, Simone, mas ela já está falando de briga. Não vamos tirar o sonho daqueles que estão para o casamento, pensando que lá não vão tirar, sonhar é bom. Não, sério. O problema é quando vive só no sonho. Porque viver só no sonho não vive a realidade. E se não vive a realidade despreza a vida. E se despreza a vida, vai embora e não percebeu. Não viveu. Né? A questão é de podermos entender que hoje, se eu sou alguma coisa melhor do que ontem,
eu devo isso à minha digníssima esposa, Simone. E ela também. E ainda nos encontramos nos embates, com 36 anos de casados. Porque nós estamos em processo. Então há de se ter um cultivo de resiliência, de tolerância com o outro, de perdoar o outro, de poder ter uma certa compreensão, não da validação do erro, mas da humanidade. Jesus se tornou homem, e ao se tornar homem, ele valorizou quem nós somos. E nós desprestigiamos quem nós somos. Queremos ser alguma coisa que nós não podemos ser. Anjos voando por aí. Né? Ó concurso, nós somos homens. Nós somos frágeis. Nós somos de barro. Nós somos vulneráveis. Essa é a nossa constituição. Ser igual a Cristo em casa significa ser obediente a Deus e podermos na vida cumprir o que Deus quer que nós cumpramos. Obediência a Deus, enquanto aquilo que Ele propõe para cada um de nós. Se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Resiliência e obediência. No tempo da graça, na valorização muito da graça, e a salvação é graça, não se fala muito sobre obediência. Mas onde só tem graça e não tem compromisso, fica sem graça. Não tem sentido. Que Deus dê graça sobre cada um de nós. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, né, para que nós possamos sustentar esse desafio de podermos ser iguais a Jesus em nossa casa. Não é pouca coisa, é muita coisa, mas Deus dá graça. Você tem conseguido e você vai conseguir, em nome de Jesus. Deus te abençoe.